Seguimos aqui com as nossas informações na Rádio 105 FM. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o Edilberto Silveira, ele que é da Banca Contábil, Contabilidade aqui de Salete, para falar sobre a declaração do imposto sobre a renda da pessoa física, dos agricultores também e das notas fiscais. Desejamos um bom dia, seja bem-vindo à Rádio 105 FM, Edilberto Silveira. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Bom dia principalmente aos agricultores, Vou contar uma historiazinha, Que desde 1997 a gente tem uma boa relação com os agricultores. Foi que quando o governo federal exigiu que os mesmos fizessem a declaração do ITR. Então era um período muito escuro para todo mundo, para eles, para nós também, Que era a declaração do ITR, que aparecia muitos imóveis, Marcos. Se eu te contar que existia muitos imóveis em Salete que tinha até mina de ouro nas declarações que eram feitas. Sério porque mesmo? Era feito com códigos, Sim. E a pessoa que fazia, às vezes, não tinha muita experiência, colocava aquele código e aparecia lá na Receita Federal como mina de ouro. O pessoal vinha aqui para ver se era mesmo. E tinha terrenos muito avaliados, então o ITR dessas pessoas eram enormes. Daí tivemos que fazer inúmeras retificações desses imóveis, Porque era um absurdo aqueles valores e até o que tinha em cima, que não era aquilo também, E daí continuamos, todo ano agora a gente, mês de setembro, já estão todos habituados a fazer a declaração de ITR. Até quando a gente tinha uma relação melhor com a Receita Federal, que a gente tinha um papo mais direto com eles lá dentro, tinha os atendentes, que a gente era amigos lá, Sim, o que mudou? Hoje é pouco presencial, E veio pessoas de fora. Então, os nossos agricultores de Salete aqui, nós ficava em margem de 95% das pessoas que faziam as declarações de ITR anual, Sim. Que era um patamar, a maioria dos municípios achava em 60, 50 mais ou menos. Daí quando o pessoal precisa fazer escritura, ele precisa essas negativas, E daí estava tudo atrasado esse terreno. Precisava um negócio de banco, estava atrasado, tinha que fazer essa declaração. Portanto, isso é a respeito do ITR. Agora, pode perguntar o que você quer. Pois essa questão, Edilberto, os cuidados que se deve ter. Agora, o governo há tempo já vinha ameaçando e dizendo que os agricultores teriam que fazer as declarações de ITR. Todo ano, você pode olhar nos manual que está lá, o agricultor que tem um faturamento acima de R$142 mil, tem que fazer a declaração. Mas ele tem mais um gancho, Marcos, que é propriedades acima de 300 mil, mesmo que não chegue aos 142 mil, também estão no gatilho do governo. Sim. Como é que o governo vai saber o valor da minha propriedade? Sabe, porque a maior parte dos agricultores tem financiamento em banco. Quando você vai fazer financiamento em banco, lá você avalia teus imóveis, Sim. Então o cara, eu quero financiamento, quanto é que vale a propriedade? Vale 600 mil. Então o governo sabe, que esses agricultores estão obrigados. Para você ter uma ideia, Marcos, nós temos um documento aqui que a gente recebeu da Receita Federal aqui. Só no estado de Santa Catarina e no estado do Paraná, são 30 mil agricultores que vão ser chamados. Nossa. O governo estimula que está tendo ali um desvio de 20 bilhões de reais. 20 bilhões? 20 bilhões. Marcos, para você ter uma ideia, só ele está pegando só as notas praticamente eletrônicas, que é vendido a pessoa jurídica. Ele não está estimando ainda de negócio de agricultor para agricultor, Sim. Essa nota. Então, seria o dobro esse valor praticamente, Porque se eu vendo para ti, ali a fiscalização... essas notas são levadas para o Estado ali, na Secretaria da Agricultura, mas elas não são praticamente repassadas para o governo federal. Sim. Então, hoje as informações que ele tem é somente das notas que são vendidas para pessoas jurídicas. E quem está isento? Agricultores com renda abaixo de 142 mil, E com propriedades também abaixo de 142 mil. Só frisando, Marcos, mais uma situação ali que eu falei do governo, que ele vai notificar esses agricultores. Então, a princípio, ele vai notificar 500, os maiores agricultores dessa região, da nossa região. Por exemplo, então, se ele exigir desses agricultores, são os últimos 5 anos. 2016 a 2020, que faz igual a 2021, são as competências, Sim. Então, vai ter multa? Vai ter multa. Se o governo notificar qualquer agricultor, ele já começa com a notificação de 75% sobre o valor do imposto que vai ser devido, Que, digamos, e geralmente daí ele vai notificar o cabeça, que é porque ali geralmente na agricultura tem o pai, o filho, a mulher, no mesmo bloco. Aqui já ocorreu o caso de notificação. Vai ocorrer agora. Vai ocorrer agora.
Já teve esse caso aqui, mas bem esporádico, que era, né, mas assim, só para explicar. Então vai ser só o cabeça, ele vai dizer, o cara faturou 600 mil reais, digamos, por exemplo, ele notifica 20% desse valor. 20% dá 120 mil. Sim. O cara já entra numa alíquota de 35% de imposto de renda. Olha só. 35% vai dar uns 40 mil reais. Nesse caso, ele vai, em cima desses 40 mil reais, ele vai multar o agricultor ainda. Ele parte de 75% a 150% desse valor. Então, uma multa de 35 mil, ele vai para uns 45, 50, mas multiplica por 5 anos, dá 200 mil reais. Né? Mais 150%, a propriedade do cara não vai pagar o valor da multa. Sim. E daí o que acontece? Eu não vou pagar, não precisa pagar. Mas esse terreno nunca mais pode fazer uma escritura, nunca mais pode transferir para ninguém mais esse terreno. E se o cara se antecipar, então, ele escapa de toda essa multa, no máximo, começa com 75% Sim. a 150%. E, Marcos, por exemplo, se é um casal e fatura 300 mil reais e fazer a declaração de imposto de renda, esse agricultor vai pagar no máximo 500 reais, para você ter uma ideia. Sim. Então, não é um valor, né? Sim. Quem fatura aqui, divida 500 reais por 500 mil, isso dá zero, eu fiz a cálculo, dá 0,0001. Sim. Então não compensa o cara ficar esperando para ser notificado primeiro, né? A maioria dos agricultores em Salete lhe procuram para fazer esse trabalho? Hoje a gente tem uma grande procura dos agricultores. Sim. Ali hoje, deve fazer o número é pequeno ainda, mas devemos fazer ali umas 40 declarações de agricultores mais ou menos, né, Sim. pessoal, né? Mas é importante o pessoal passar, até para tirar dúvidas também, claro, né? Claro. Quanto a essa questão da pandemia, houve alguma alteração, Edilberto? O governo adiou, mas agora não, chegou a hora agora ele exigiu que já foi notificado, esses 30 mil que já estão na caneta dele, ele vai notificar essas pessoas. As declarações, elas precisam ser feitas por meio de um programa disponibilizado pela Receita Federal? Isso mesmo. E isso no caso, é o teu trabalho que você faz. Exatamente. É porque o agricultor ele é diferente da pessoa física, né? Ele tem um módulo especial para fazer a declaração dele, né? Muitos contribuintes, eles têm dúvidas também em relação a declarar dependentes? Bastante. E o que seria? Dependente, ele tem que ser, por exemplo, filhos, a esposa, né? Por exemplo, se tem um filho que é da tua esposa, que não é teu mesmo, mas que tem um documento do juiz, né? As pensão alimentícia também tem que ter um documento que comprove que está pagando essa pensão, né? Sim. É um alimentado teu, né? A diferença do dependente para o alimentado, né? São pessoas diferentes. Uma outra dúvida também, todo contribuinte ele realiza a declaração da mesma forma ou existem métodos diferentes conforme os rendimentos e quais seriam essas diferenciações? Bom, Marcos, nesse caso, existe 2 tipos de declaração, a simplificada e a completa, que a gente diz, né? Uhum. A simplificada, ela é mais simples, porque daí você não deduz dependente, gasto com saúde, educação. Então, essa seria a declaração simples. Quando a gente vai fazendo a declaração, o próprio sistema já vai mostrando o melhor caminho para ser feito, né? Sim. Daí a gente faz a opção no final da declaração de cada um, né? E quais são as deduções permitidas? Educação, saúde, pensão alimentícia, exames médicos, tudo que prove que seja documentos e comprove que seja para os teus dependentes, né? Sim. E que sejam legal, porque se tem um prazo de 5 anos, se o governo exigir, você tem que apresentar essas declarações, né? Sim. Edilberto, a Receita ela divulga esse prazo que você mencionou para que a declaração seja entregue. A minha pergunta é: o que acontece com o contribuinte se não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo? Ela tem 2 opções. Ela vai pagar uma multa, já começa com uma multa de R$165, né? E mais aí numa porcentagem, se o valor dos rendimentos dele for superior, porque tem uma base de cálculo, né? Daí ela é em cima do faturamento da pessoa, daí, né? Pode chegar a R$2.000, R$3.000, o valor da multa, depende dos teus rendimentos, né? Sim. Aí que parte. De que maneira é feita a restituição do imposto de renda e existem perfis prioritários para recebimento e quais seriam? Aí se levantou, até posso voltar um pouquinho atrás, Marco. Por exemplo, se você tem uma doença grave, câncer, pessoas estão em fases assim, nesse tipo de doença, né? Crônicas, essas doenças assim que não tem cura, por exemplo, né? Sim. Ou pode ter, mas são longas, né? Então, o governo federal, ele isentou essas pessoas de imposto de renda, não paga imposto de renda.
professores, por exemplo, que ganham aí 5, 6, 7 mil reais, eles não pagam imposto de renda se eles estiverem com esse tipo de doença. Né? Sim. E a restituição começa geralmente com os aposentados, de pessoas que já têm um campinho esse ano, a gente colocar se tem algum membro da família doente, né, que tenha doença, né, essas são as primeiras pessoas que recebem. E daí é proporcional, conforme você vai entregando os primeiros a receber. Né? O que é a chamada malha fina, até para a gente entender aqui, e o que deve ser feito para não cair na tal da malha fina, que a gente ouve muito? A malha fina geralmente são quando a pessoa ela tem 2 empregos, ela declara um só, né? Às vezes, eu vou declarar só um para pagar menos. Não adianta, hoje não adianta. Outro cai em malha fina, agora também caindo bastante, geralmente são profissionais liberal, né? Que eles dão recibo, daí às vezes não lançam a declaração deles, né? E daí o contribuinte lança lá, né? Você diz médico, advogado? Exatamente. Dentista. Né? Dentista, né? Esse pessoal que tem mais probabilidade de entrar. Ou, por exemplo, né, quando o governo suspeita de alguma dedução que tu fez, também tu vai para malha fina também, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Edilberto, em relação aos anos anteriores, quais foram as principais mudanças na declaração? A mudança maior que teve foi uma que eu falei para ti das pessoas com doenças graves, né? Esse foi o maior diferencial que teve na declaração. Sim. Faz anos que não é mais atualizada também a tabela do imposto de renda, né? Hoje a pessoa ganha R$2.000, está pagando imposto de renda, né? Segundo a estimativa, nós estamos com uma defasagem de 120% da tabela. Sim. Pra tu ter uma ideia. E até havia comentários sobre a questão do PIX também, é mais um controle que o governo está tendo, né? Essa é mais uma faca na mão. Todo mundo está indo para o PIX. E às vezes não movimentava ali, Exatamente. Né? E a questão da pessoa que vai até a banca contábil, qual é o tempo para fazer esse trabalho? Esse trabalho. Porque geralmente os agricultores que já vêm fazendo com a gente ali, né? Então, eles já estão mais preparados. A gente já faz uma instrução para eles, a gente monta o esqueminha, como é que eles vêm trazer para a gente. Eles já separam mês a mês, né? Para facilitar tanto o nosso trabalho como o deles. Porque tem agricultor que sabe que precisa de uma caixa para guardar todas as notas que tem, né? Sim, então, sim. Mas se não, a questão ali, se é rendimento simples, aí a questão é meia hora, mais ou menos, a gente faz uma declaração para eles. Até fazer uma pergunta para ti aqui, aproveitando a oportunidade, a importância do agricultor tirar a nota fiscal. Isso, tá. Bom, Marcos, agora você entrou num outro ponto que o governo vem adiando há 2 anos. Já é o caso dos agricultores. Que seria, por exemplo, mas agora chegou a hora, agora ele quer. Ele vai entrar junto com as empresas do Simples, que são, o governo jogou esse pessoal para a Receita Federal, no E-Social que se chama, né? Sim. Em blocos. A cereja do bolo vem agora para o governo, né? Que seria os agricultores, que vai ser fechado o cerco, né? E as empresas do Simples Nacional. Ou seja, então, pode ser que ainda em 48 horas surja um contratempo, que sabe que lei é lei, os caras botam lá no Diário Oficial, acabou. Sim. Mas se não, começa segunda-feira a obrigação dos agricultores com a nota de produtor rural. Ou seja, antes os agricultores pegavam a nota do produtor rural e iam na Secretaria da Agricultura. E para devolver essa nota, lá, prestar conta. Agora mudou. Como o governo quer saber a movimentação dessas notas, até servir para o futuro, para as aposentadorias, que vai servir para eles, para a aposentadoria, essas notas lá. Não precisa mais levar aqueles caminhão de notas lá para o INSS. Já o governo vai ter esses dados. Então, a partir de segunda-feira, dia 17, é que começa para valer, começa o nosso jogo agora com os agricultores. Né? E como eu falei, em 97 a gente começou no escuro junto com eles. Sim. Agora, em 2021, a gente está começando o negócio das notas fiscal, prestação de conta deles, também no escuro. Até agora o governo não abriu para nós ainda o sistema, para nós entrar no sistema do governo, para a gente ver como é que vai ser esse lançamento. Então, agora que você falou isso, Marcos, então a gente até pedia, não é só eu que vou fazer, o pessoal ali da Mega também vai fazer, ajudar os agricultores, porque o número de agricultores é grande, né, Marcos? Então, a partir de 17... Agora, se eles fazerem alguma nota em mês de maio, não deixe para levar no mês de junho, porque tem até dia 15 para entregar. Sim. O senhor já sabe que vai fazer, só tem aquela nota mês de maio. Então já passa na contabilidade, já leva e já pronto, está resolvido o problema. Porque mês de maio tem o prazo até dia 15 de junho. Mas já pensou chegar 100 agricultores no dia
15, sem chance, né, cara? E vai ser multado, mas o governo já vem avisando que quem não cumpriu esse processo de entregar as notas, de fazer esse trabalho, vai ser notificado, vai ser multado. A gente vê a questão das notas eletrônicas. A agricultura ainda não tem esse sistema eletrônico? Tem. Até eu tive ontem conversando lá com o Moraes e com o Rafa lá. Eles falaram que, mas tem pouquinho. Acredito eu que máximo uns 15 estejam fazendo essas notas. Mas esses também tem que fazer, prestar conta também, né? Nesse mesmo sentido. Né? Mesmo que for eletrônico. Isso mesmo, tem que fazer também, né? Que até o governo já tem os controles deles lá, né? Assim mesmo ele tem que fazer prestação de contas para esse sistema. O governo quer arrecadar. Ô, Marcos, só mais uma colocação, já que a gente está falando em nota, que já estamos se estendendo um pouco demais, tomando aí, né? Assim, o governo botou 2 leis. Primeiro, mês de maio agora e mês de junho, todos os agricultores, pensa bem, todo agricultor que tenha nota de produtor rural tem que passar na contabilidade para fazer esse trabalho. Por quê? Que se ele tiver nota, ele vai prestar conta de nota. Se ele não tiver nota, ele vai dizer, não tem movimento. Ok, não tem movimento, o resto do ano ele está livre. Não precisa se preocupar mais. Se ele não fazer nota, ele está legal, o governo. Só em janeiro de 2022, segundo a lei, se não mudar, mas não, só em janeiro de 2022, ele vai voltar de novo. Janeiro tem que fazer de novo. Todos os agricultores têm que comunicar à Receita Federal que eles não têm movimento. Ou seja, ele vai voltar de novo a fazer esse papel na contabilidade quando ele tiver movimento. Por exemplo, agora em mês de maio, vamos citar um exemplo. Mês de maio eu vendi um boi para alguém, né? Mês de maio eu vendi um boi para alguém. Mês de junho eu vou levar essa nota. Mês de julho eu tenho que voltar de novo. Não tem movimento em mês de junho. Daí ele entra naquela lista dos isentos que não tem movimento. Sim. Então o importante é dentro do mês. Dentro do mês. Não até esperar virar o mês, né? Sim. Viu, Marcos? Uma colocação. Hoje, por exemplo, o que o governo quer também? Por exemplo, eu sou um agricultor e você também é um agricultor. Eu vendo para ti milho, por exemplo. Hoje não tem imposto. A partir de segunda-feira tem imposto. Olha só. Vai ter. E daí quando ele vem fazer esse fechamento, ele já vai sair com a guia para pagar o imposto. Não tem como escapar. Não tem mais como escapar. Só uma colocação assim, pessoal, todo mundo vai pagar imposto. Não. Por exemplo, se eu sou um produtor de bezerro e vender, por exemplo, lá para o seu Gentil Tanquela, que engorda esse gado, ou outros agricultores que engordam e vende, então eu não vou pagar todo o imposto. Eu vou pagar só a parte dos, acho que é Senar, que é 0,20%. É um valorzinho pequenininho, mas é um valor que tem que ser declarado. Né? Mas aí vai ficar em dia. E daí fica 100%. Nós queremos agradecer com a gente hoje aqui, né? São informações, né, importantes, relevantes aqui para a nossa comunidade, principalmente, né, para os nossos agricultores. E o Edilberto Silveira, que faz esse trabalho, né, ao longo de todos esses anos da banca contábil, que, né, está estabelecida aqui em frente à Cravil. Edilberto, muito obrigado. Fica aqui o espaço para a sua mensagem final à Rádio 105 FM. Primeiramente, quero agradecer o Marcos pela oportunidade. É a primeira vez que a gente está chegando até aqui, né? E agradecer aos agricultores e desejar que eles tenham um bom dia e que se preocupem, porque chegou um momento que não é mais brincadeira com o governo. Agora ele quer a parte dele. Ou seja, não é a parte dele, ele quer o certo. O que é o certo? Às vezes eu não vou pagar nada, mas eu estou certo, né? Sim. E bom dia a todos. Muito obrigado.